Eis que chega o comandante do 19º Batalhão, o Tenente Coronel Fábio Marinho, para participar desta programação festiva conosco aqui no Grupo Imigrantes de Comunicação. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez agradecer o Grupo Imigrantes por ter convidado a Polícia Militar a participar dessa ação solidária, e nós estaremos sempre à disposição para iniciativas dessa natureza, porque com certeza tem atrás, da iniciativa um caráter de prevenção criminal também. Eu estava conversando agora há pouco com o Tenente Adeilton, falando dessa parceria Grupo Imigrantes, Polícia Militar, que várias cestas foram doadas aqui para a nossa campanha. Nós fizemos essa arrecadação interna e uma campanha com o nosso público. Tem 3 matérias. Tanto interno quanto externo, o alvo, e conseguimos essa doação para imigrantes. Foi uma doação singela, considerando a grandiosidade da campanha, mas só de estar contribuindo para que no momento de vulnerabilidade de algumas pessoas a Polícia Militar possa ajudar é muito gratificante. Está aqui o livro, gente, releitura de casos célebres, autores o Éder Machado da Silva. Infelizmente ele não pôde comparecer, por estar em viagem. O Fábio Arildo Santos e o Dr. Gerson Botelho falando para a gente aí. Meus parabéns aí pela parceria de vocês. Eu não sabia que o coronel escrevia e foi uma grata satisfação de ver logo os dois juntos ao lado de um grande escritor que é o Dr. Gerson Botelho. Bom dia. Eu agradeço o Prado e esse projeto que foi construído a 3 mãos, Dr. Jefferson, Éder e com a minha participação, ele foi idealizado com essa finalidade de trazer um trabalho acadêmico acessível não só para a comunidade jurídica, mas também para aquelas pessoas que têm interesse em analisar alguns julgamentos famosos que aconteceram no Brasil e que trouxeram uma complexidade maior e até uma repercussão em razão da reprovação de alguns crimes. Então foi realmente um prazer escrever com o Dr. Jefferson e com o Éder Machado, e não só nós, mas a comunidade de Teoflotone, que tem a oportunidade de ter 3 autores se destacando com a obra publicada, também um motivo de muita realização pessoal e profissional. Doutor Jefferson, bom dia, que satisfação, há muito tempo que eu não encontro com o senhor num programa de televisão, e muito se fala da vida do senhor, mas vamos falar hoje sobre literatura, sobre livros, como assim, onde é que o senhor encontrou o Coronel Marinho? Eu digo esse lado do escritor dele, que para muitos era desconhecido. O Marinho eu conheço. Primeiro, bom dia a você, bom dia ao Roberto, bom dia ao Rômulo Câmara, bom dia ao colega da retaguarda, bom dia a todos, o Márcio. Assim, primeiro parabenizar a rede Imigrantes de televisão e rádio, de comunicações, por esse projeto de grande cunho social, e isso vem se repetindo ano após ano. Então, assim, muito importante essa iniciativa, principalmente agora nesse espírito de Natal, de renascimento, muito importante. Bom, acerca dessa obra jurídica, Marinho é professor da faculdade há muito tempo, festejado professor de Direito Penal, de Processo Penal, e conhecimento bem holístico na área jurídica, também de Direito de Teoria Geral do Processo, Direito Constitucional. Então, assim, quem estuda hoje e quem escreve, ele tem que praticamente dominar a ciência jurídica, muito embora tenhamos muito mais ligação com o direito penal e com o direito processual. Então foi numa conversa durante o intervalo de uma aula para uma outra na faculdade, eu recebi o convite do Marinho e do Éder Machado para participar dessa obra, onde se discutia fatos importantes ocorridos no Brasil, Roberto. Desde do Império, foi o primeiro caso que nós tivemos em 1835, foi até um caso relatado pelo Marinho. Depois a gente entra um pouquinho mais à frente, em 1855, com um caso ocorrido no Rio de Janeiro, lá em Macaé, a Fera do Bacabu, onde um fazendeiro ele foi condenado à pena de morte. Na época a pena de morte era por enforcamento, e aí houve todo o processo legal, de acordo com o Código Criminal de 1832, e esse fazendeiro ele foi condenado, ele buscou a última instância, para recursar, que foi a graça imperial de Dom Pedro II. Na época, acabou Dom Pedro, negou essa graça imperial a um fazendeiro que
participava sempre de festas, na época no Rio de Janeiro, não é? Poderia ter sido levado até pela amizade e ter concedido a graça, que é a comutação da pena de morte por uma outra pena, até uma pena mais elástica, mas aí resolveu executar esse fazendeiro e depois se descobriu que ele era inocente. Quem teria mandado matar a família de colonos era a esposa dele, né, a Úrsula das Virgens. Então, depois disso, Dom Pedro nunca mais decretou a pena de morte no Brasil, não é? E foi uma época muito importante porque foi em 1855 e foi na época que Teófilo Otoni, que lutava pelos ideais, Teófilo Benedito Otoni, lutava pelos ideais de liberdade, pelos ideais republicanos. Ele estudou no Rio de Janeiro e foi justamente 2 anos após a fundação de Teófilo Otoni, que Teófilo Otoni foi fundado em 1853 e nós fizemos essa conexão com a fundação de Teófilo Otoni, com as visitas de Teófilo Benedito Otoni no Rio de Janeiro, as conversas dele com o imperador na época, ele também era político, e o último caso foi o sequestro do ônibus lá na ponte Rio-Niterói, né, com a morte lá do jovem William Augusto, que causou grande repercussão. Foi um fato muito assim rápido, mas que ganhou muita projeção no mundo, porque ali nós discutimos questões jurídicas, de tipicidade, a atuação da polícia militar através da equipe de elite, do sniper. Depois apareceu um projeto de lei criando o suicídio policial. O cidadão que se coloca naquela situação é como se fosse um suicídio, ele chamando para si. Depois a situação do projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, onde ele faz uma interpretação contextual do artigo 25, dizendo o que é a legítima defesa. Então nós tratamos nesta obra desses fatos, da Daniela Pérez, lá no Rio de Janeiro, a questão da lei dos crimes hediondos, a questão do Champinha, que era um jovem lá em São Paulo, não é? O caso de um cidadão que nasceu lá em Vila Velha, né, o Chico Picadinho, que matava mulheres em São Paulo, e picava, e colocava numa sacola para esconder o corpo. Então, assim, é um trabalho muito importante. E casos aqui também da região, o caso da Mércia Teles, da empresária, a gente conta desde a sexta-feira, que ela sai lá do Concórdia e é levado lá para a região ali das Palmeiras, não é? Então, assim, a gente conta para e passo, e um fato que você participou e ganhou projeção nacional com a participação no programa do Ratinho, que foi do Adão Rocha. É verdade. Lá em Concórdia do Mucuri, pertencente lá à Ladainha. Então, assim, um fato muito importante, um livro hoje que já ganha projeção nacional, já tem, por exemplo, pessoas ligadas ao presidente da República querendo uma cópia do livro. Foi assim uma venda espetacular por conta dos autores que trabalharam na obra, porque são autores que já lidam na segurança pública há muito tempo, e também no setor jurídico, né? São professores festejados hoje na faculdade. Então, assim, juntou tudo isso, nasceu essa grande produção jurídica. Gostaria até de agradecer, né, Marinho, a participação da faculdade, né, da Unipac, se você me permita, nessa produção acadêmica. Então, assim, foi muito interessante. A diretoria se envolveu também nessa obra jurídica, e hoje praticamente é uma produção literária que hoje está assim nas principais livrarias do Brasil, e aqui em Teófilo Otoni pode ser encontrado inclusive lá na livraria Papo Café, aqui também não é seu patrocinador não, mas eu posso falar, aqui no Espaço Show, aqui no salão. Então, assim, na própria feira de livros, na Praça Tiradentes. Então, assim, muito bacana essa obra. Fiquei muito feliz em participar dessa produção. Depois a gente manda o recibo lá, né? O Marinho, um militar bastante operacional, pelo que a gente já observou ao longo da carreira dele como militar, eu queria que falasse sobre o Carandiru, porque foi uma operação policial lá que foi uma intervenção da Polícia Militar, né, em 1992, um dia antes de uma eleição, né, para governo do Estado, e essa intervenção da Polícia Militar, infelizmente, resultou na morte de 111 pessoas que estavam, alguns presos provisórios
e outros já presos condenados. Como é que retrata isso no livro? A análise foi feita com base nos julgamentos, né, que nós fizemos questão de verificar as decisões não só do Tribunal do Júri, como também do Tribunal de Justiça, lá do Estado de São Paulo. A verdade é que de todo o enredo, né, que envolve o evento Carandiru, houve apenas um julgamento, que foi do Coronel Biratã. Ele foi condenado pelo júri, mas se tornou deputado estadual, passou a ter o foro privilegiado, e essa decisão do júri chegou ao Tribunal de Justiça e, numa interpretação dos desembargadores do Tribunal de Justiça, ele acabou sendo absolvido. Por conta disso, houve uma alteração, inclusive, na lei processual penal, no nosso Código de Processo Penal, e os demais militares envolvidos, eles foram condenados, mas o Tribunal de Justiça anulou julgamentos sob a argumentação de que as condutas não foram individualizadas, o que é um requisito, né, para que haja a responsabilidade penal, né? E o processo vai voltar para a primeira instância para que seja novamente instruído. Então, a tendência é que esse julgamento, né, se ele não acontecer nos próximos 13 anos, o crime ele estará prescrito, né, o que é uma situação até que choca, porque um crime que tenha pena menor prescrever no nosso ordenamento jurídico é perfeitamente compreensível, mas um crime de homicídio, dada a repercussão que, né, o evento Carandiru teve, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil foi denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, não é prudente, não é aceitável que esse crime possa prescrever, né, no Brasil. Nós tivemos também outras análises, a própria situação da extradição do César Battisti, né, tivemos também recente, que envolveu aí várias decisões do Supremo Tribunal Federal, e por isso o Dr. Jefferson destacou que no livro não só há essa análise do aspecto penal, processual, mas também de direito constitucional. Nós tivemos também analisando um julgamento que aconteceu aqui na comarca de Teoflotone, foi do índio Marcinho Machacali, né, uma decisão também que trouxe uma controvérsia, né, muita discussão, porque envolve a capacidade de responder penalmente do indígena. Então, a leitura está muito instigante, como o Dr. Jefferson já destacou também. A própria editora, né, Conhecimento, ela ficou muito entusiasmada com o lançamento dessa obra. O livro também pode ser encontrado na página, né, no site oficial da editora. Nós recebemos um convite recentemente para deslocar na Bahia, numa faculdade de Direito lá, para estar fazendo a apresentação desses casos. Nós estamos discutindo, né, verificando a agenda, como é que fica a situação. O Dr. Jefferson já está com a agenda completamente disponível, mas eu ainda estou na ativa da Polícia Militar. Então, foi uma atividade prazerosa, mas que, para mim, encontra ainda alguma limitação em razão, né, do serviço policial. Tá certo. Olha, conversando com o Marinho, comandante do batalhão, e com o Dr. Gerson Botelho. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Quem está assistindo o programa deve estar perguntando, mas vem cá, mas é brincadeira ou ele não vai perguntar sobre política? Porque algumas pessoas, tenho certeza, eu que está nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Imigrantes, deve estar perguntando, olha, está diante lá do futuro prefeito e do futuro vice-prefeito de Teoflotone, o pré-candidatos. Eu queria começar com o Marinho, que está muita gente dizendo, mas ele com cara de menino, deve ter não sei quantos anos ainda de polícia, vai se arriscar a deixar a carreira para mexer com essa coisa que pouca gente dá certo, que é política? Bom, Prado, a situação dos militares ela é bem clara na Constituição e nas nossas normas internas. O militar, enquanto ele está no serviço ativo, ele não pode se filiar a partido político. Na verdade, é uma relativização dos direitos políticos dos militares. Essa é a minha situação atual, né? Muito tem se falado em ser candidato, não ser candidato. Então, hoje, a resposta é: eu não sou candidato, até por uma proibição legal. Eu já completei o meu tempo de serviço, porque eu ingressei na Polícia Militar, assim como o Dr. Jefferson, né? Muito novo. Então, hoje, a reforma da Previdência ela não me alcança. Eu estou comandante do batalhão, seria até uma forma leviana e oportunista assumir qualquer candidatura nesse momento, né? Então, até porque a própria legislação eleitoral proíbe. A verdade é que eu não sou candidato e pretendo continuar exercendo as minhas funções de comandante do batalhão.
E os resultados que nós enfrentamos em Teoflotone, nos indicadores de criminalidade, eles são muito bons. Há 3 anos nós estamos reduzindo criminalidade. E não é só criminalidade violenta, a criminalidade não violenta também. As pessoas, elas perceberam que a sensação de segurança da cidade aumentou. E isso é o que deve ser comemorado nesse momento, né? A contribuição de Dr. Jefferson com segurança pública em Teoflotone e em todo o estado de Minas Gerais é indiscutível, né? Não só no período que ele esteve em Teoflotone, Valadares, mas como, né, em Belo Horizonte, como chefe, né, de regional, como chefe de departamento e até como superintendente de investigações da Polícia Civil, né, com destaque em todo o cenário estadual. Então, a nossa contribuição, Dr. Jefferson já deu, eu estou dando nesse momento, e que fique claro, né, esse anseio das pessoas, no momento não é possível por conta dessa questão que eu já destaquei para você, de estar no serviço ativo. O senhor pretende chegar a coronel nativa, no caso, né? É o sonho de todo militar, fazer toda a carreira, alcançar todos os postos e graduações, né, da Polícia Militar, né, das Forças de Segurança de uma maneira em geral. No meu caso, da Polícia Militar, no caso do Dr. Jefferson, conseguiu o ápice, né, de realização, chegando, né, a delegado-geral da Polícia Civil, e o objetivo é continuar prestando esse serviço, né, com excelência, com a participação dos militares, com a participação dos outros órgãos de persecução criminal, Polícia Civil, Ministério Público, o próprio Poder Judiciário. Então, esse é o meu desejo nesse momento. Obviamente que nós todos somos políticos, agentes políticos de uma maneira em geral, mas temos que encarar as limitações que a legislação nos impõe, sem, volto a destacar, nenhum oportunismo. Quando o senhor fala assim, a questão militar, a questão de que não pode filiar no partido agora, isso não deixa assim, coronel, comandante, no ar uma possibilidade, não? Nesse momento a resposta ela é negativa. Não há, nesse momento, nenhuma possibilidade de envolvimento no meio político, porque eu tenho a assumir até um compromisso com o meu comandante de região, que é o coronel Ney, e com o comandante geral, né, o coronel Giovanni, de honrar, né, esse período em que eu estou à disposição da Polícia Militar. Os inteligentes são inteligentes porque são sábios, né? Isso. Doutor Jefferson Botelho, às vezes o senhor, volta e meia, a gente diz, que o senhor fala sempre, olha, se for da vontade de Deus, ninguém pode contrariar a vontade de Deus. E está todo mundo dizendo que o senhor é o futuro prefeito de Teoflotone. O Marinho disse aí que hoje não. Hoje não. E o senhor, como é que está essa discussão? Muito se fala que já tem pesquisa que o senhor já está se aproximando dos 50% de intenção, que onde é que vai? Fala que é a esperança de mudar os rumos da história, e para muitos o senhor continua dizendo, não sou candidato, não quero mexer com política. Bom, exatamente. Eu costumo dizer que a política partidária não está hoje no meu portfólio de intenções. Hoje eu tenho uma atividade acadêmica muito forte, muito proativa. Eu trabalho aqui na graduação do curso de Direito, desde 2016. Eu estou há 22 anos em sala de aula. Trabalho na pós-graduação em Valadares, na pós-graduação ministrando Criminologia e Combate ao Crime Organizado em Patos de Minas, com os principais juristas do Brasil, Rogério Greco, Rogério Sanches, o William Douglas, o Renato Marcão, não é? O Nestor Távora. Então são juristas renomados no Brasil. E também trabalho na pós-graduação na faculdade lá no bairro Floresta, não é? Também na área de Direito Penal e Processo Penal. Então, assim, a minha atividade acadêmica, ela é muito intensa. Eu estou hoje com 16 obras publicadas no Brasil, com essa obra agora, com a participação obra coletiva e também obra individual, de carreira solo. Hoje eu tenho produção jurídica voltada para o direito penal, para o processo penal, para a delação premiada, para os crimes federais, atividade policial. Então, assim, uma atividade acadêmica muito forte. Evidentemente que a segurança pública é uma atividade típica de Estado. É a única atividade de Estado, essencial de Estado, que não pode ser delegada a terceiros. Não pode ser delegado. Você pode delegar o trabalho de educação, você pode delegar o trabalho de saúde, mas a segurança pública não pode ser
delegada, porque é uma atividade típica da administração pública. Então, pelo fato de ter desenvolvido um trabalho importante no campo da segurança pública, hoje o Marinho coloca com muita propriedade, Teófilo Otoni hoje supera os números indicadores da ONU, porque a ONU hoje, ela aceita um número de até em torno de 8, 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. E Teófilo Otoni está bem além disso. Então, assim, Teófilo Otoni hoje alcança números desejáveis, confortáveis, graças a um trabalho de segurança pública, um trabalho de fomento à segurança pública, de integração das agências que compõem o sistema de defesa social e com atores muito competentes como o Coronel Marinho. E a nossa relação de amizade vem de há muito tempo. O Marinho foi o nosso recruta na escola de formação, né? Na época poderia até usar gás lacrimogêneo, hoje não pode, né, Marinho? Mais. Então o Marinho eu conheço há muito tempo, foi o meu recruta. Quando ele entrou para a polícia, eu era sargento e trabalhava na companhia escola, não é? Dava ordem unida, aquela situação toda. Então, assim, depois foi meu aluno na faculdade de Direito. E hoje é o nosso colega como professor na docência do ensino superior. Então, assim, é o respeito que a gente tem. Eu costumo dizer, Marinho, que quem nasce no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, já tem uma presunção absoluta de idoneidade, de respeito, de caráter. Esse pessoal que mora nessa região nossa aqui. Não, Robertinho? Verdade. Então, assim, hoje, a voz que vem das ruas é uma voz indicando o nosso nome para assumir esse desafio político aqui em Teófilo Otoni. Não só de autoridades aqui de Teófilo Otoni, não só da população de Teófilo Otoni, mas de todo o estado e até de Brasília. Recentemente eu recusei uma assessoria de um gabinete em Brasília para trabalhar no combate ao crime organizado e também de combate à corrupção. Eu recusei por conta da minha atividade acadêmica. Então hoje eu não coloco o nosso nome como pré-candidato, e foi até uma condição que nós viemos aqui para tratar sobre o livro, não é? Porque poderia dizer que o delegado está sendo oportunista, longe disso, não é? Eu só tenho a agradecer à população de Teófilo Otoni pelo carinho, onde eu passo, né? Todo mundo respeita pelo trabalho que a gente fez aqui na Imigrantes. Eu estava conversando ontem com o Leandro Brito, né? Leandro, lá na delegacia, às vezes tinha dificuldade para formular uma pergunta na época. E hoje é um pequeno grande homem, hoje até escritor, tem aquela coisa toda. O Robertinho, você, José Benedito, conhece bem a nossa história, né, do combate às drogas. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo na cidade. E é um cidadão que eu falo de Teófilo Otoni com muita angústia, porque Teófilo Otoni já foi a 8ª economia do Estado. Teófilo Otoni ganhou uma escola numa competição estadual cultural, onde Luiz Gonzaga Soares Leal era o nosso prefeito, e Teófilo Otoni disputava um equipamento público, que foi uma escola, na TV Tupi, na TV Itacolomi, e ganhou uma escola Mineiros frente a frente. Hoje é a escola Pastor Rolebach. Eu assisti o programa. Eu saí vibrando na Bela Vista, quando o Teófilo Otoni ganhou a escola no estado. Então, assim, acompanhe o Teófilo Otoni desde a chegada do Teófilo Benedito Otoni, desde a participação dele na Revolução Liberal de 1842, da briga e da prisão dele em Santa Luzia, em Caeté, onde ele foi levado para Mariana, para Ouro Preto. Então, assim, a gente conhece a história de Teófilo Otoni, a gente ama Teófilo Otoni. Então, se for um chamado de Deus, eu não posso recusar. Agora, não sei se a vontade de Deus é coincidente com a minha. A minha é não participar, até para atender um pedido da minha mãe, que me pediu hoje. Jefferson, eu estou aqui na Bela Vista, daqui a pouco está falando que você é isso, é aquilo, né? São essas denominações hoje, que levianas, que se utilizam, principalmente essa guerra do ódio e da intolerância, que se estabeleceu nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Hoje a sociedade é dividida. O Brasil não consegue unir. Um Brasil unido é difícil de fazer um crescimento harmonioso em razão da grande extensão
né, de municípios, hoje são 5.570 prefeitos no Brasil, não é? Então, assim, hoje tem essa divisão do ódio, da intolerância, até a intolerância religiosa hoje. Eu que estou estudando direito e religião, direito educacional, então a gente percebe essa situação hoje no Brasil. Então, politicamente, voltando ao tema, não é um anseio meu. Tenho sofrido um assédio eleitoral, todo mundo procurando por conta das pesquisas. Na eleição passada, eles me enganaram porque esconderam as pesquisas, mas agora não conseguem enganar mais. Basta sair à rua comigo. O carinho que a gente recebe do povo, não é? E se for mesmo para envolver com política partidária, vai ser do nosso jeito, né? Vai ser do nosso jeito, de gestor público, de alguém que não quer se servir da política, quer servir a política. Eu não preciso de ser prefeito de nenhuma cidade no Brasil. Eu não tenho vaidade de ser prefeito. Eu não tenho vaidade de cargo. E mais, pelo fato de não ser materialista, nem dinheiro eu peço a Deus mais. Eu só peço a Deus saúde e de sabedoria para que eu possa estar hoje do lado da minha família, dos meus amigos, usufruindo daquilo que nós trabalhamos, foi um legado que nós deixamos no estado de Minas Gerais, por que não dizer no Brasil, né? Através do conhecimento, Deus me levou para o mundo representando o Brasil no norte da Espanha, falando sobre desenvolvimento social numa atividade de risco e as novas ameaças aos direitos fundamentais no mundo, através do conhecimento. Cidadão que nasceu em Mucuri e veio para o Bela Vista, né? Que estudava no meio de uma mata, na fazenda do Dr. Germano, lá na Betel, né? Que gostava de estudar Domingos Pascoal Segala, de gramática à sintaxe. Então, assim, hoje eu sou um homem realizado. Eu não tenho mais direito de pedir Deus a não ser saúde e prosperidade, sabedoria para que possa continuar dando sequência às minhas amizades e à minha produção literária. Pois é, o senhor mesmo reconhece que a voz e o desejo está vindo das ruas. Conheço, né? Sim. Então o senhor tem certeza da responsabilidade disso? Tenho certeza dessa responsabilidade. Se for um chamado de Deus, vai acontecer. Porque a força que vem do povo e a vontade de Deus é que conduzem o nosso destino. A coisa que tem é quando a gente chega na rua que está escrito lá: nós, moradores da rua, não sei o que, agradecemos o prefeito, não sei o que, não sei o que. Essa semana tinha um prefeito da cidade aí que estava nas redes sociais falando para o povo que ele é candidato, que ele estava aniversariando e que parabenizasse ele. Gente, que ridículo! Que ridículo! O cara gravou uma mensagem, um prefeito da cidade: olha, hoje é meu aniversário, eu peço aí para vocês me cumprimentarem. O cara bota a faixa política. Então, quando acontece um caso desse, onde é que fala, quanto mais o senhor fala que não é candidato, mais o senhor cresce. Que já estaria beirando os 50% de possibilidade disso aí. E que se juntou ao competente tenente coronel Marinho. Quer dizer, vem essa falácia, a coisa vai aumentando. Como se livrar disso, doutor? Olha, é deixar para Deus decidir. Nós estamos agora numa fase de transição. Esperamos que 2020 possa ser um ano de reconstrução da nossa cidade, com muita responsabilidade, porque hoje a gente percebe que as pessoas querem cargos e eu vou ter muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade de sentar na mesma mesa com determinadas pessoas. Mas o senhor não concorda comigo que são essas mesmas figurinhas aí, que entra prefeito, sai prefeito, eles dão um jeito de agarrar lá no saco do prefeito, mama de cá, mama de lá, até que consegue as boquinhas. Mas, senhor, não são essas mesmas pessoas. Não, essas mesmas pessoas não são figurinhas fáceis, falar assim, tchau, a história agora é outra. Diria que a política nossa é uma política viciada. É o vício mesmo. Precisamos de um tem repórter, um saco. Uma mente oxigenada, né, de um jovem de 24, 25 anos. Precisamos de pessoas novas para trilhar novos destinos, novos rumos. E aí nós temos que mudar a roupa do corpo. Né? Nós temos que mudar a roupa do corpo. Se você não muda a roupa do corpo, daqui a pouco que forma um manequim. Nós temos que buscar novas alternativas, novos caminhos, sob pena de ficar no mesmo lugar. Então nós temos que buscar uma saída. Então veja bem, acredito que 2020 será um ano muito importante, né? Porque a sociedade já tem uma formação, uma consciência de responsabilidade política. Hoje o cidadão não pode pedir candidato.
nenhum tipo de proveito, nem cargos, nem objetos, porque isso seria uma captação de sufrágio previsto no artigo 299 da Lei 4.737/65, que é o Código Eleitoral, que é previsto no artigo 299, pratica crime quem oferece e quem recebe. Então nós temos que ter essa responsabilidade social, né, para com o município, para com a nossa cidade, para com o nosso povo. Só para você ter uma ideia, na política passada, alguém ligou para mim e disse assim: delegado, eu estou precisando de uma caixa de remédios, eu tenho 100 votos. Eu falei: rapaz, por telefone não consigo resolver seu problema, eu estou aqui próximo à igreja Bom Jesus, aqui, você poderia dar uma passada aqui que eu resolvo para você agora. Você vai repetir a proposta e você já vai sair daqui algemado. Ele desligou o telefone. Então tem que ser coisa séria. Política é coisa séria, sabe por quê? Porque o político, ele é um empregado. Ele é empregado do povo. Ele é empregado de 150 mil habitantes. Só isso ele é empregado. Entender que aqui não é a casa dele, nem que aqui não é dele, não. Não é dele, não é dele. O cara dá maior revolta quando você vê a prefeitura, onde é que fala assim: na prefeitura tem até irmão de deputado, irmão de presidente da República, irmão de sei o quê. A prefeitura tem mais de 3 mil, não sei quantos mil, puxa saco do presidente. Isso dá uma revolta, gente. Isso dá uma revolta tão grande que você fala assim: meu Deus do céu, será que isso nunca vai acabar, não? Bom, se fosse comigo, assim, eu ia ter muito problema. Porque o cidadão é irmão de um deputado federal, não vai ser contratado. Irmã de um deputado federal trabalhar na nossa cidade, por quê? Não é? Então, assim, eu vou ter muito problema com isso. Então, até para proteger o meu coração... O senhor enfrenta os problemas e resolve o problema da cidade, né? Aí deixa de ser problema. Vamos aguardar, Prado, assim, não sou pré-candidato, não vim fazer política, nunca fiz política partidária. A minha questão é questão de Estado, é questão de política de segurança pública, é política educacional, eu tenho um bom trânsito também na educação, não é? Então vamos aguardar no seu tempo para que realmente as coisas possam acontecer e que Deus possa guiar os nossos destinos. Tá certo, infelizmente acabamos extrapolando o tempo, mas acho que valeu a pena. Então eu agradeço muito, há muito tempo que o senhor não vinha aqui na televisão para falar de política, né? Então o senhor hoje veio, eu acho que ficou muito claro aí, porque na vida, a vida a Deus pertence, né? O futuro exatamente, a Deus pertence. E estamos diante de duas figuras inquestionáveis em meio à nossa comunidade, à nossa sociedade, e que tudo seja no seu tempo e na vontade de Deus. Muito agradecido ao escritor e principalmente ao comandante da Polícia Militar por ter participado desta campanha com a gente. E segura aí, se não deixar a PM, manda ano que vem, tem mais campanha. Com certeza, Prato. Foi um prazer para a Polícia Militar participar dessa iniciativa, né, do Grupo de Imigrantes, poder ajudar de alguma forma. Eu destaquei já anteriormente, antes, quando eu já subi aqui para o estúdio, que com certeza essa campanha também tem um aspecto de prevenção criminal e a Polícia Militar ela vai estar juntamente com o Grupo de Imigrantes em todas as iniciativas dessa natureza. Então, ganha a Polícia Militar com certeza em participar dessas campanhas. Feliz Natal para a família militar, para a família do senhor e para a turma toda lá. Muito grato. Eu agradeço e só não poderia deixar de registrar a participação de todos os militares do batalhão, né, no atingimento dessas metas pactuadas com o governo do Estado, especificamente os indicadores de segurança pública, porque, né, o comandante é apenas mais um na árdua missão de servir e proteger. Muito obrigado a vocês, parabéns aí mais uma vez pela iniciativa, como eu disse, de grande cunho social. E sempre participando aqui, parabéns pela equipe, o Nestor, a equipe toda aqui. Então, que 2020 possa ser um ano cada vez mais abençoado por Deus.